lua, enfim, o que que Deus é capaz de fazer quando alguém realmente está clamando, está pedindo do fundo ali do coração, com fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, pegue a sua Bíblia, em Josué, capítulo é o capítulo 10, e vamos meditar no que diz aqui a Bíblia em Josué, capítulo 10. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a oração que parou o sol. Veja que oração forte essa deste homem de Deus, deste homem de fé. Antes, eu quero ver aqui se alguém já deixou os seus pedidos, os seus agradecimentos. Está aqui conosco, pedindo aqui oração. O Cleudo. Cleudo, eles, boa tarde, irmãos, graça e paz. Sou de Parelhas. Amém, Cleudo. Seja bem-vindo aqui à nossa live, viu, querido? Quem mais? Luiz Gonzaga colocou aqui um amém. Estamos aqui com a irmã Zelma e Rinaldo. Eles também colocaram aqui um amém. Nazareno também está aqui conosco. A Francisca, a Jéssica está aqui, Jéssica Emanuela. A Elismar Freitas também. A Francisca, pastor, eu peço oração por um trabalho que vai ser feito com jovens, que tudo seja feito pela vontade de Deus. Opa, que bênção, viu, Francisca? Vai ser uma bênção aí esse trabalho, pode ter certeza. A Elismar está pedindo oração pelo a família dela. Aliás, ela pede oração por ela, diz que está enferma, ok? O Evaldo Silva, boa tarde, irmão. Irmão Vandelis, peço oração pelos batismos que vai ser realizado no mês de setembro, pela minha família. Opa, vamos orar, irmão Evaldo. Quem mais colocou aqui? A Sheila colocou boa tarde. Maria Lúcia Gomes. Aquilo está como Maria Gomes, mas depois ela coloca Lúcia Gomes. Boa tarde. Sandra de Parelhas. Boa tarde, pastor. Obrigado pelo link. Peço oração por nosso pastor Felipe Barros, que está no PGP em Patos. Vamos orar por o pastor. Luciana Fernandes e Daniel. Boa tarde. Obrigado, amigos, pela companhia de vocês, queridos irmãos. E agora, pegue a sua Bíblia para que nós possamos falar um pouco do poder de Deus. São poucos versos, mas eu quero te apresentar este homem de Deus aqui para que você compreenda um pouco sobre a vida dele. Entenda vocês que está aí do outro lado da tela que Josué, ele era um homem de guerra. Mas Josué não era só um homem de guerra, não era só um homem ali, um líder militar. Josué, ele era também um homem de oração. No momento de maior necessidade, Josué ele não hesitava a colocar a sua vida diante do altar do Senhor. Ele clamava, ele pedia, e o Deus do impossível entrava com providência para ajudar Josué na sua jornada. Eu quero ler com vocês, tá? Mas deixa marcadinho aí Josué capítulo 10. Mas volta aqui para o capítulo 7, versículo 6. Eu queria ler com você esse versículo aqui. Josué, capítulo é o capítulo 7, versículo 6. Se você encontrou, coloca o seu amém aí, porque a Bíblia é aberta, os pedidos foram feitos, nós precisamos fazer mais uma oração. Se você encontrou aí, coloque o ok, porque vamos fazer uma oração agora, porque a Bíblia está aberta e os pedidos foram feitos. Vamos orar? Querido bondoso Deus, nós estamos mais uma vez adentrando na tua presença, clamando, pedindo que o poder todo-poderoso do Espírito Santo esteja sobre as famílias. Nesse momento, nós estamos com a Bíblia aberta. E quando a Bíblia está aberta, nós temos certeza que é o Senhor que vai falar conosco. Não permita que nada venha nos distrair agora, porque queremos ouvir a tua voz. Queremos que o Senhor tenha primazia na nossa vida. O pedido de cada irmão, que o Senhor ouça, e não só ouça, mas que o Senhor atenda conforme o teu querer e a tua vontade. Pai querido, a Bíblia aberta diante de nós, o Senhor está aqui, fale conosco, nos ajude,
para que possamos ser homens e mulheres de oração. Por favor, que a tua presença permaneça conosco, em nome de Jesus. Amém. Então, como eu falei, Josué, o capítulo é o capítulo 6, aliás, 7 e o versículo 10. Nós vamos aqui fazer uma ponte para o capítulo 10, tá bom? Então, Josué, capítulo 7, versículo 6. Pega a sua Bíblia aí e vamos juntos. Está escrito: Então, a minha tradução diz: Então, Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor, até a tarde. Ele e os anciãos de Israel e deitaram pó sobre a cabeça. Olhe para cá. Esse incidente aqui, o capítulo 7, vai relatar o incidente da derrota dos israelitas para a cidade de Ai. E quando Josué percebeu essa grande derrota, Josué faz uma coisa que nós precisamos ter isso em mente e precisamos colocar em prática. Josué, com vários problemas, com a derrota do povo de Deus, Josué diz a Bíblia que rasgou as suas vestes e se prostrou diante da arca, porque a arca representava ali a presença de Deus com o seu povo. Então, Josué, nitidamente, está ensinando para você que está do outro lado da tela, que quando surgirem os problemas, quando surgirem as dificuldades, quando você se sentir derrotado, você precisa urgentemente correr para os pés do Senhor. Veja como é importante nós termos a certeza de que esse Deus que nós estamos clamando, esse Deus que nós estamos servindo, é o Deus que eu preciso me apegar a Ele no meio das lutas e das dificuldades. Querido irmão, querida irmã, repito para você que está do outro lado da tela, faça que nem fez Josué. Josué se jogou aos pés de Deus. Digo amém. Então você precisa compreender que muitas das vezes eu não vou conseguir me desvencilhar dos problemas. Os problemas vão chegar. As lutas, elas são grandes, são pesadas. Mas isso não significa que você está sozinho. Ora, o Josué, ele começou a orar e diz a Bíblia, no versículo 6 do capítulo 7, diz a Bíblia que Josué orou e os anciãos estavam orando ali também. Então veja você, querido irmão, querida irmã, que é muito bom nós termos uma vida de oração, mas é muito bom também nós estarmos orando e clamando, pedindo que outras pessoas se unam a nós para estar orando também. Então, se você é este irmão, se você é essa irmã que está orando, está clamando ao Senhor, pedindo que Deus ele entre com providência aí e realize o milagre na sua vida, não ore sozinho ou sozinha. Convide pessoas para orar com você e por você pelos seus sonhos e os seus projetos. Tá bem? Vamos lá. Eu não sei se a conexão está travando um pouco aí, mas vamos fluindo aqui para a glória de Deus. Capítulo 10 agora. Então, você percebeu no capítulo 7 que Josué, diante do problema, Josué começou a fazer o quê? Começou a orar. Capítulo 10 de Josué, nós temos também aqui Josué, que vai socorrer ali Gibeão. E aqui nós temos uma oração de Josué quando o sol e a lua são detidos. Veja que oração forte Josué fez. A partir do versículo 12, Josué 10, versículo 12, está escrito: Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas, a continuação do versículo 12: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ai
e Jalom. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isto escrito no livro do justo? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Versículo 14. Presta atenção agora, irmãos. Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Percebeu? O que você encontrou de importante, de interessante nessa leitura? Veja, nessa leitura, nós vamos conseguir tirar alguns pontos importantes. Primeira coisa que nós podemos encontrar aqui está no versículo 12. A oração de Josué ela foi ousada e específica. Veja que Josué ele pediu especificamente pelo quê? Você consegue escrever aí? Qual foi o foco da oração de Josué? Escreva aí para mim. Qual foi a fala dele especificamente? No versículo 12, você conseguiu destacar isso aí? O Deus do impossível, que está lá em Lucas, capítulo 1, versículo 37, ele, que é o Deus do impossível, ele vai realizar na nossa vida de acordo com o seu querer e a sua vontade. Mas isso não significa que nós precisamos, temos que deixar de orar. Saiu a palavra aqui, graças a Deus. Não. Deus sabe todas as coisas, já falei isso aqui em lives. Mas a minha parte é eu estar orando, é eu estar buscando. Agora, tem muitas pessoas que vão orar e não sabem nem o que estão pedindo. Essa é a grande verdade. Tiago, ele diz que nós oramos e oramos, pedimos e pedimos mal. Por isso é que nós não recebemos quando nós estamos pedindo algo para o Senhor. Porque pedimos mal. Não sabemos pedir. Josué ele foi específico. Mancheira colocou para que eles tivessem mais tempo para vencer a guerra. Oração específica. Mas aí muitas pessoas vão orar e começam orando. Aí começa pedindo pela saúde dos filhos, pela saúde do sogro, pela saúde da sogra, e que depois ele emenda. Eu quero um bom emprego. Depois ele emenda, abençoe o casamento da minha filha, abençoe o meu casamento, abençoe não sei o quê. Nem você sabe o que você quer. Essa é a grande verdade. Quem quer muito não consegue nada. Grava essa frase. Quem muito quer, nada consegue. Porque não tem assim não é específico na sua oração. Quer muitas coisas. Aí uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Aí, meu irmão, aí Deus fica pensando assim: o que será que essa criatura de fato quer mesmo? Uma hora pede para que chova. Começa a chover, reclama da lama. Aí pede para que o Senhor mande um sol. Deus vai, manda sol. Meia hora depois, está reclamando do sol. Aí o Senhor que mandou 2 dias de sol, agora é muita poeira. Agora começa a reclamar porque a poeira está adentrando na casa e está sujando as coisas. E aí? Como é que fica agora? Percebeu? Às vezes a nossa oração, nós não somos específicos. E a Sheila colocou aqui, parece dona de casa, que faz 1001 coisas ao mesmo tempo. É exatamente. Entendeu? Vou repetir a frase aqui. Quem muito quer, nada recebe. Quem muito quer, nada recebe. Qual é o propósito da tua oração? Você está orando com um propósito X. É assim? A sua meta este ano é o quê? Eu vou orar por isso aqui. Então, assim, não se embarahe das suas orações.
Maria Lúcia colocou a oração de Ana também foi bem destacada, pediu por um filho varão, tá vendo? É isso aí. Então, assim, eu aqui acredito, se você for numerar o que você tem pedido para Deus durante o mês ou durante o dia, menino, dá coisa, viu? Dá coisa. Eu não estou dizendo aqui que Deus ele não pode realizar na nossa vida tudo isso que nós estamos pedindo. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que muitas das vezes nem eu, olha, nem eu sei o que estou pedindo, porque eu peço tantas as coisas, inclusive eu peço tanta coisa que se eu for numerar, se eu for colocar no bico da caneta, nem eu lembro o que foi que eu pedi ontem, o que foi que eu orei ontem. Porque são muitas coisas. Ou seja, a minha oração não está sendo uma oração específica, direta. Compreendeu esse primeiro ponto aqui? Compreenderam? Então vamos lá. A nossa oração precisa ser uma oração específica. Josué orou, a irmã Sheila destacou aí, Josué orou que o que ele queria era aquilo, exatamente, que parasse então o sol e detesse então a lua. Ele não pediu algo assim pequeno, é verdade. Ele orou por algo extraordinário, que o sol parasse, né? Isso revela o tamanho da fé de Josué. Então você vai orar pedindo a Deus aí de acordo com o tamanho da sua fé, mas não misture muitas coisas, tá? A medida da nossa fé é a medida da nossa vitória. Vamos lá? A medida da nossa fé é a medida da nossa vitória. O tamanho da nossa fé vai ser o tamanho da nossa vitória, tá bem? Então, que Deus já comece aí a abrir os teus olhos e a sua mente para que você comece aí a entender que você precisa ser específico. Vamos para a segunda lição. A segunda lição está no versículo 8. Acompanhe aqui no versículo 8. 10, 8. Disse o Senhor a Josué: não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei, nenhum deles te poderá resistir. A fé de Josué foi baseada na promessa ou nas promessas divinas. Josué tinha uma promessa antes, por isso que ele ora especificamente. Então, Deus falou para ele o quê? Não temas, porque nas tuas mãos eu vou entregar eles. E quando Josué viu que chegou os problemas, chegou as dificuldades ali, eles não tinham muito tempo, então ele ora especificamente. Confiança na palavra, na promessa de Deus. Escreva um amém. Escreva um amém se você também é uma pessoa confiante, uma pessoa que confia nas promessas do Senhor. Se você é essa pessoa, você está no caminho certo. Josué não foi aquele que duvidou. Não, não sei, estou orando aqui, mas não sei se vou receber, mas eu vou orar. E aqui eu lembro-me de uma história de uma vó que foi sair com a netinha e estava muito seco, muito tempo sem chover. E a avó então disse: minha filha, vamos fazer uma oração para que Deus mande chuva, porque está muito seco, minha netinha. E a menina disse: então vamos, vó. E aí deram ali as mãos e começaram a orar, e oraram, pedindo chuva, e oraram. E quando terminou a oração, a vovozinha disse: minha filha, vamos ali na casa do compadre Zé. E era quase ali uns 2 quilômetros, né? E aí a netinha correu lá no quarto e pegou ali o guarda-chuva. E aí a vovozinha olhou e disse: minha filha, para que isso? Não, vovó, é porque nós oramos pedindo chuva, então aproveitando aqui já, vamos sair, vou levar aqui o guarda-chuva. Ela disse: minha filha, guarde isso, que com essa seca que está aqui, minha filha, não chove não. Ora, minutos depois, minutos antes, né, melhor, tinha orado pedindo chuva. E aí a netinha vai pegar o guarda-chuva e a vozinha manda guardar porque disse que não vai chover. Aí eu pergunto para você, adianta essa oração? Essa é uma oração sem fé. A Bíblia diz
que sem fé, olhe para cá, sem fé é impossível agradar a quem? Escreva aí. Sem fé é impossível agradar a quem, meu irmão? Rosa Lúcia, tu que está chegando aí agora, percebeu? Então, assim, Josué, ele foi específico, porque Josué, ele confiou, ele acreditava nas promessas de Deus. Se você não acredita, se você não tem fé em Deus, então, assim, a sua oração não passa nem do teto da sua casa. Isso é a grande verdade. Porque primeiro eu preciso confiar. Toda promessa na palavra de Deus é para nós. Então, tudo que foi escrito é para você, é para nós. Agora, se você não acredita, se você não confia, pastor, então eu não confio, Deus não vai entrar com providência. Então, o que eu preciso fazer para confiar nas promessas, na palavra de Deus? Aí você tem que pedir, Senhor, me ajude a confiar no Senhor. Igual aquele pai lá do livro de Marcos que disse, Senhor, me ajude na minha falta de fé. Muitas das vezes é a minha falta de fé, querido irmão. É a minha falta de confiança, querida irmã, que está atrapalhando Deus entrar com providência na minha vida. Porque eu estou pedindo só da boca para fora. Não é algo assim que sai de dentro, com fé, com convicção. Porque sem fé é impossível agradar a quem? Agradar a Deus. Versículo 13 e o versículo 14. Vamos lá. 13 e 14, acompanhe. O que aconteceu no 13? E o sol se deteve e a lua parou. Josué 10, 13 e 14. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Não é isto escrito no livro do justo? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Versículo 14. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. A nossa terceira lição é o seguinte: Deus responde a oração com milagre. Deus responde a oração com milagre. Mas quando e como? Deus ele vai responder quando você é uma pessoa de oração e quando você ora, mas confiando nas promessas e nas palavras do Senhor. Aí Deus vai responder essa oração com milagre. O sol deteve, a lua parou. Então veja que essa oração foi a oração que fez o sol parar e a lua se deteve. Homem de oração, diz aqui a escritora Ellen White, no livro Obreiros Evangélicos, página 255, homens de oração têm sido os instrumentos por meio dos quais Deus tem operado grande mudança. Amém? Homens de oração têm sido instrumentos por meio dos quais Deus tem operado grandes mudanças. E eu aqui quero acrescentar: mulheres de oração são instrumentos que Deus tem usado para realizar grandes mudanças. Amém? Então veja que a oração de Josué ela foi respondida. Por que foi respondida? Porque Josué acreditava, Josué confiava na promessa ou nas promessas do Senhor. Pergunto eu para você que está do outro lado da tela: você é esta pessoa que tem aí confiança no poder de Deus? Você é esta mulher de oração que ora com fé, sabendo que o Senhor vai agir? Você é esta mulher? Você é este homem? Ou você está mais parecido com aquela vovozinha que orava, mas não confiava? Oração sem confiança, nada será realizada. Uma oração sem confiança não será atendida. Não, de maneira nenhuma. Uma oração sem fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, é bem verdade
que nem toda oração Deus vai responder. Já falei isso aqui, vou repetir. Deus vai responder como nós queremos, mas Deus vai responder da forma que Ele sabe que é o melhor para cada um de nós. Amém? Nem toda oração sua vai fazer o sol parar. Nem toda oração sua vai fazer a lua paralisar. De maneira nenhuma. Mas Deus, ele age por meio de homens e mulheres de oração. Ore especificamente pelaquilo que você deseja que Deus realize na sua vida. Quem sabe a tua oração específica é para você orar, para que você compreenda como Deus quer que você haja, como que você se porte diante dos problemas. Tem isso também, viu, irmão? Tem isso também, viu, irmã? Porque às vezes eu quero que Deus ele resolva o problema, mas eu não estou pedindo oração para que Deus me ajude. Como que eu vou lidar com tal problema, com tal situação? Quem sabe aí no teu casamento, esse teu esposo tem te enchido a paciência, você está já nas últimas, você já pensou em separar, já pensou em abandoná-lo. Quem sabe você está precisando orar, Senhor, me ajude para que eu consiga lidar com essa situação. Quem sabe é um filho que está aí na adolescência e está tirando o seu sono. Quem sabe é o seu filho que não quer saber de igreja. Olha, são muitos os problemas e você precisa orar especificamente pedindo, Senhor, me ajude para que eu consiga aqui ser uma equilibrista, um amortecedor aqui na minha casa, para que eu seja um homem, uma mulher de oração, para que eu consiga contornar isso aqui pelo poder do Espírito Santo. Deus ele não vai fazer talvez o sol parar, mas ele vai fazer com que você se ajuste para que você compreenda, para que você seja uma mulher, um homem que consiga ter paciência para saber lidar com as situações que você está enfrentando. Isso é melhor do que fazer o sol parar, porque para Josué, ele precisava que o sol parasse, mas você não precisa que o sol pare. Você está precisando é que Deus entre com providência para que você seja um homem, uma mulher que consiga ser um cristão, uma cristã dentro da sua casa, coisa que possivelmente você não é. Então, isso aqui, repito, é muito melhor, muito grandioso do que fazer o sol parar. Porque se Deus parasse o sol agora, parasse a lua à noite, o que queria influenciar na sua vida? O que se ia resolver de problema na sua vida? Nada. Para Josué, sim, mas para você, não. Para você, quem sabe, você está precisando de um outro milagre. Não que o sol pare, não que a lua ali se detenha. Que Deus te abençoe. Às vezes, nossa fé é fraca e devemos pedir a Deus para aumentar a nossa fé. Exatamente isso, tá? Deus te abençoe, que você tenha compreendido que você precisa orar especificamente, você precisa orar, mas a tua oração tem que estar confiando e sob a palavra de Deus, tá? E você precisa compreender que Deus responde sim às nossas orações, mas de acordo com o seu querer e a sua vontade. Bom, devemos pedir sabedoria a Deus para passar pelo deserto, sempre confiando que não estamos só na batalha. É isso mesmo, minha querida irmã, é isso mesmo, meu querido irmão, você que está do outro lado. Momento de nós orarmos agora mais uma vez, pedindo Deus Todo-Poderoso que esteja conosco para nos ajudar nessa nossa caminhada, tá bem? Que Deus te abençoe agora. Se você puder, feche os teus olhos, vamos entrar mais uma vez em oração diante do altar do Senhor. Querido Deus, Pai, eu não estou pedindo que o sol pare, eu não estou pedindo que o Senhor detenha a lua. O que eu estou pedindo, Deus querido, é que o Senhor nos ajude na nossa falta de fé, porque às vezes nós estamos orando, nós estamos clamando, mas nem nós estamos acreditando, estamos confiando que o Senhor vai entrar com providência.
Então, Pai, estou pedindo agora, me ajude na minha falta de fé, na minha falta de confiança. Ajude esse meu irmão, esta minha irmã, que também, Deus querido, precisa, sim, senhor e sim, senhora, ter mais fé, ter mais confiança nas tuas promessas. Ajude este homem, ajude esta mulher. Deus, eu estou pedindo para que o Senhor entre com providência na vida desta família, para que esse meu irmão, essa minha irmã, seja abençoado pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você aí aprendeu algo dessa nossa meditação de hoje, escreva aí um amém, porque aí eu tenho certeza que você compreendeu a palavra de Deus. Deus te abençoe grandemente, meu querido irmão, minha querida irmã. Tenho orado por você e pela sua família e peço também que você ore pela minha família, ore pela o ministério pastoral, viu? São lutas, são desafios, mas o poder de Deus tem estado conosco, tem nos guiado e tem feito com que nós possamos avançar aí para a glória do seu nome. Obrigado. Deus abençoe você e a sua família neste dia e seja você uma bênção por onde queres que tu fores. Forte abraço, Maranata.